Olá, tudo bem? Aqui é Fernando da Exime Co. Eu estou aqui com meu amigo Gabriel Corros, arquiteto e consultor na Exime. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem nessa aqui tarde ensolarada no Rio Grande do Sul. Gabriel, é o seguinte, a gente, na última conversa com o Elemar falando sobre liderança técnica, a gente falou sobre um modelo de competências para tech leads, um conjunto de habilidades, de comportamentos, de atitudes que se espera para um tech lead de alta performance. Dentro dessas habilidades, a gente falou bastante sobre as hard skills, quais competências técnicas mesmo, aquelas que a gente consegue demonstrar melhor, às vezes até comprovar através de diploma, formação, essas hard skills, a gente falou bastante sobre quais são essas hard skills necessárias. E uma delas é a skill de arquitetura. E uma das dúvidas que sempre se levanta é: o tech lead precisa ser um arquiteto? Eu queria começar essa conversa te fazendo essa pergunta, na sua visão. Um tech lead precisa ser um arquiteto? Não poderia ser para uma mais fácil a gente começar, mas vamos lá. Ah, como sempre depende, mas na minha opinião, eu acho que conhecer algumas práticas de arquitetura é muito bom para um tech lead. Eu acho que eleva o nível de quem está exercendo esse papel com excelência. Ah, precisa ser um arquiteto, realmente um arquiteto? Talvez não, mas algumas práticas é importante, principalmente se a gente começa a olhar mais a fundo o que é o papel do arquiteto, né? Porque talvez os dois papéis eles acabem tendo coisas que vão se sobrepor em algumas atividades. Na nossa visão exímia de arquiteto, né, papel do arquiteto, a gente sempre comenta que o arquiteto, na maior parte das vezes, ele tem uma visão mais de amplitude, onde que ele está orquestrando as coisas dentro do time, fazendo com que as decisões sejam tomadas e não tomando as decisões necessariamente. Então, eu vejo que coincide muito com o que um tech lead acaba fazendo também. Claro que tem uma diferença que um bom tech lead acaba tomando algumas decisões para justamente direcionar o time, mas muitas vezes também acaba conduzindo, orquestrando coisas para o time fazer o seu trabalho com excelência, né? Sim. E decisões do dia a dia, claro, não envolvem arquitetura, mas daqui a pouco tem funcionalidades, tem coisas no dia a dia que acabam impactando em decisões arquiteturais, acabam impactando em atributos de qualidade. E por que não, se um tech lead conhecer algumas práticas, consegue auxiliar, inclusive, vamos lá, em empresas menores, em companhias menores, onde que não existe um papel formal do arquiteto. Sim. Por que não o tech lead não apoiar um pouco algumas práticas arquiteturais, né? Ô, Gabriel, uma coisa que eu acho que a gente pode dizer, que eu acredito que você concorda também, é o seguinte: primeiro ele pode ser um arquiteto, ou seja, pode ser um tech lead que o background dele já vem forte de Uhum. arquitetura, é até razoavelmente comum, às vezes um tech lead que pela senioridade dele técnica, ele tem um background de arquitetura também bom, mas não necessariamente ele vai ser o arquiteto do time, né? E aí você colocou um ponto que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: ele não necessariamente precisa tomar decisões, tomar a decisão de arquitetura ele por si só, mas ele precisa garantir que ela seja tomada, que pode ser ele mesmo, pela experiência, competência, dependendo se não tem outra pessoa no time. Se ele tem um arquiteto que apoia ele, seja no time, seja fora do time, ele pode ser o cara que conduz para que a decisão seja tomada, seja bem justificada e que está endereçando os objetivos que ele tem dentro do time, né? Faz sentido para Ex- você? Faz todo sentido. Inclusive, eu acho que tem uma outra vertente que eu tenho visto mais recorrente nos últimos meses, no último ano, que é, eventualmente, o tech lead levantar a mão quando surge algo que possa impactar em questões de arquitetura. Porque nem sempre, mundo real, né, Fernando?
nem sempre as decisões passam por um fluxo, por um processo de engenharia adequado, onde que realmente temos um arquiteto que está pensando em trade-offs daquela decisão, para tomar a decisão da forma correta, justificar, documentar e assim por diante. Dia a dia, decisões vão sendo tomadas, talvez até de forma mais rápida do que a gente pensa. Então, por que não que o tech lead, dentro do seu papel, olhando o time como um todo, consiga levantar a mão para a arquitetura dizendo, opa, porque isso aqui pode impactar a arquitetura de uma forma, digamos assim, gerar uma erosão arquitetural dentro do sistema. Sim, Então, sem se dúvida. existe esse conhecimento, eu acho que isso é uma vantagem importante, novamente. Times onde, daqui a pouco, empresas pequenas que realmente não tem um arquiteto dedicado, não tem um dedicado, não é dedicado, mas é um Sim, arquiteto full-time, exercendo o papel de arquiteto full-time dentro da empresa, né? exato. E, Gabriel, teve uma experiência que eu tive bem interessante, que foi o seguinte: criou-se uma estrutura onde tinha um arquiteto separado, e aí a cultura era, se precisarem de ajuda, eles falam com o arquiteto. Só que tem um ponto, né? Que são os desconhecidos desconhecidos, né? Que é aquelas coisas que você nem sabe que você precisava, né? É interessante o tech lead ter um conhecimento de arquitetura, porque ele precisa, às vezes, não ser especialista para poder dar a solução final, mas ele precisa ter conhecimento suficiente para perceber o que você chamou de erosão arquitetural, né? Perceber Exatamente, que, olha, aquilo vai cobrar um preço logo ali na frente se eu não tomar certas decisões. exatamente, endereçar o problema de forma correta, né? Porque, como eu tô, daí a gente vai entra num debate grande que é o que é arquitetura, como que um desenvolvedor no dia a dia que está desenvolvendo toma decisões no seu dia a dia, sabe que eventualmente uma decisão é relacionada à arquitetura ou não é arquitetura. Qual o impacto, qual a Sim, grandeza? É difícil, é uma coisa que não é muito claro para os times. E dependendo do contexto ainda exato. pode ficar mais nebuloso ainda. Então, se nós temos um tech lead que tem essas competências, eu acredito que sim, ele vai conseguir endereçar melhor esse tipo de situação. Inclusive, ah, 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 aí é uma hipótese, porque a gente acaba tendo tanto, se fala tanto em dívida técnica, sabe? No meu ver, é justamente essas decisões que são tomadas no dia a dia, não por má fé, né, por mas porque, poxa, essa decisão, ela era uma decisão arquitetural que teria trade-offs importantes a ser considerados, e ela foi tomada Foi como sendo relegada, né? exatamente uma decisão do dia a dia, que não se sabe o Exato. impacto disso no futuro. Ah, mas eu gerei dívida técnica. E novamente, né, dívida técnica que tenha uma conversa com a arquitetura, não é aquela dívida técnica, o meu código poderia ser um pouco melhor escrito. Ah, eu poderia trocar o if por um. Não é essa dívida. É dívida que realmente está cobrando juros num Sim, sem futuro dúvida. ou num período de tempo, né? E, Gabriel, correndo o risco de ser simplista em tentar dar uma resposta dentro de uma talk, né, mas para também não ficar sem resposta, acho que uma recomendação que a gente pode dar, que tipo de conhecimento em arquitetura um tech lead precisa ter? Eu acho que esse material que a gente costuma usar bastante quando a gente está falando em arquitetura para os nossos clientes, que é como a gente percebe a arquitetura, né? Ele ajuda a ilustrar coisas importantes que tem que estar na cabeça do tech lead e, obviamente, do arquiteto também, né? Entender que a arquitetura ela é composta por duas vertentes, né? Uma estrutural, onde se reflete os componentes, as responsabilidades de cada componente, o relacionamento entre eles, e uma outra de estratégia. E na estratégia, a gente tem um ponto que tem que ter uma atenção especial do tech lead, que ele precisa conseguir ter isso aqui na cabeça dele bem definido. Não precisa ser ele a trazer as respostas, igual a gente falou. Na verdade, ele pode contar com o apoio do time dele, o time dele mais sênior, os próprios arquitetos da companhia, mas ele ter essa visão estratégica, que são aquelas integrações, ou seja, está claro para mim onde eu vou precisar integrar,
como, que tipo de protocolo, o que eu vou usar. A gente, né, Gabriel, vê na prática como que muito ecossistema de aplicações degringola na hora de integrar, né? É alguém que fica lento e te deixa na mão. Pode falar. Não, é o cenário que normalmente é deixado de lado integrações, é visto, eu não tenho integrações, não, pensou bem, se não tem integrações, tu não conversa com outros sistemas, ou com outras aplicações, com empresas maiores, moda squads ou microserviços, digamos assim, O tempo conversa todo entre dois integra, né? microserviços é a integração. Exato. E tudo isso falou, qual que é o protocolo? Eu tenho retentativa, eu tenho que ter retentativa, é síncrono, é assíncrono. Enfim, tem N questões que impactam em cima disso. Exatamente. Na sequência, o que são restrições? Que são aquelas restrições que o seu projeto precisa respeitar, né? Então, a gente já viu na prática, por exemplo, adotar-se um modelo distribuído de aplicação, depois descobrir que tinha uma restrição para adotar determinado broker de mensageria, e aí começou a adotar estratégias de autoacoplamento, compartilhando banco de dados, porque tinha uma restrição que não foi mapeada, né? Isso caso real que a gente vivenciou também. Né? Então, ter claro essas restrições, né? Aqueles atributos. Não, eu Pode ia falar. comentar que ultimamente também, Fernando, eu tenho. Aí é discutível, mas eu tenho visto que em muitos casos, tá, se fala, mas não se deixa explícito restrições a nível de custo. Sim, verdade. A gente Principalmente pode quando ver fala por em nuvem, né? exatamente, a gente pode ver duas formas. A gente pode ver que pode ser às vezes trato como atributo de qualidade, que a gente fala um pouco mais à frente, que pode ser o seguinte, não, para cada 1.000 usuários, para cada 100 usuários da minha aplicação, eu permito que a minha infraestrutura cresça tanto, para não ter um crescimento descontrolado de infraestrutura. Ou, ou como restrição, olha, o meu budget, ou o que eu posso, o que podemos gastar com infraestrutura, ou com licenciamento, ou com custo social, total da solução, é tanto. E isso no dia a dia, não só para o arquiteto, e aí a gente cai de novo para o tech lead, decisões do dia a dia. Daqui a pouco tem uma Exato. decisão do dia a dia que está impactando diretamente nisso, né? Exatamente. Exatamente. Isso direciona decisões, por exemplo, vou utilizar uma solução mais simples, SaaS, que já está dentro da nuvem, ou, por exemplo, vou colocar algo open source, que não tem custo de licenciamento, mesmo que eventualmente demore um pouco mais, e isso, a restrição pode nortear decisões arquiteturais muito relevantes, né? Exatamente. Decisões assim, ó, vamos tentar trazer para o dia a dia. O time de engenharia decide usar uma biblioteca, um framework qualquer. Será que esse framework está adequado dentro das restrições que a gente tem da companhia? Exatamente. Sabe? Eventualmente pode ter alguma restrição que diga, olha, essa biblioteca ou esse framework não rola. Exatamente. Na sequência, né, Gabriel, a gente fala sobre os atributos de qualidade, né? Aqui, Gabriel, você tem uma visão sobre os trade-offs de vários atributos de qualidade que é bem interessante, né? Se quiser compartilhar, eu acho que é bem legal, porque mostra um aspecto que o Tech Lead precisa orquestrar junto com o arquiteto e junto com o time dele, Sim. né? Tu consegue trocar aí, Fernando? Consigo. Puxa ali, aí, show. O que a gente tem que imaginar sempre, vamos lá, primeiro, atributos de qualidade, o que a gente está falando? Performance, segurança, disponibilidade, escalabilidade, manutenabilidade, confiabilidade, essas trocas. Mas o importante é que, dependendo do contexto, dependendo do sistema, alguns atributos de qualidade são mais importantes que outros. Então, não que todos os sistemas vão ter todos os atributos de qualidade com a sua mesma importância, mesma relevância. Então, pode ser que para um sistema a gente dê prioridade para performance, e outro sistema, poxa, eu preciso mais segurança. E sempre quando a gente acaba priorizando um ou outro, a gente tem trade-offs nisso aqui. Porque o que vai acontecer? Se para uma empresa segurança é mais importante como atributo de qualidade em um sistema, quer dizer o quê?
que eu não posso, por exemplo, focar em disponibilidade aumentando o número de componentes que eu tenho no meu sistema, porque eu estou aumentando a minha superfície de ataque. Sim. Então, normalmente os atributos de qualidade, se eu dou Aumentar um prioridade implica em para um, diminuir o outro. exatamente. Então, eu dar valor para performance, eventualmente eu posso estar pensando que disponibilidade não vai ser o atributo principal. Exatamente. Eu estou abrindo Segurança, mão. na hora Pode que você falar. coloca mais segurança, o sistema fica mais chato de usar, o cara tem que ter uma senha maior, então você sacrifica a usabilidade para aumentar a segurança, né? Dependendo do tipo de aplicação, talvez ele é mais sensível à usabilidade do que segurança. Exatamente. Então, ter isso claro é importante, ter isso muito bem explícito para o time e para o tech lead é importante porque mas eu nasci meu sistema, eu não preciso mais me preocupar. Não, precisa, porque com o passar do tempo, funcionalidades vão ser introduzidas e essas funcionalidades elas podem impactar nesses atributos de qualidade. Quantas vezes que uma introdução de uma funcionalidade nova deixou o desempenho, gerou uma erosão arquitetural em termos de desempenho na aplicação? Exato. Seja por uma consulta não tão bem escrita, ou por um código que eventualmente tem algum bug, ou simplesmente porque a gente está fazendo algum processamento e introduziu alguma complexidade que aquele objetivo de performance que era a prioridade não é mais verdade nesse tempo. E aí surge uma dívida técnica para ser paga em algum momento do E, tempo. e aqui tem um papel também importante do Tech Lead, Gabriel, que é o seguinte: se a gente for ingênuo e não tiver a habilidade de comunicação certa, a gente chega para o negócio e pergunta assim: quão disponível tem que ser o sistema? Aí ele fala 100%, não pode cair nunca. E isso provavelmente não te responde nada. Se você perguntar e falar assim, quanto de segurança você precisa? Ele vai falar assim, ele precisa ser hackeável, ele precisa ser perfeito do ponto de vista de segurança. Essas vão ser as respostas padrões. Se você não conseguir modular essas perguntas para extrair o que você realmente quer, por exemplo, em disponibilidade, você poderia perguntar no lugar e falar assim, cara, quanto tempo é o máximo que você entende que a gente poderia ficar fora do ar sem a gente quebrar? Essa é a primeira pergunta. Porque fala assim, cara, sem Exatamente. quebrar, você traz um extremo que aí você consegue falar assim, pô, quebrar, cara, se eu ficar um dia inteiro fora do ar, cara, eu vou perder Fiz, tantos milhões em vendas e tal. Aí você começa a extrair informações do negócio que são uhum. relevantes para a fiz, um, tomada de fiz, um deplo, decisão. fiz um deploy errado. Quanto tempo eu posso ficar fora para corrigir esse deploy errado? Exatamente, Ou exatamente. Quanto um outro, custa ficar fora? exato, uma outra perspectiva de disponibilidade que a gente não é tão comum ver é para o negócio, talvez não é tão binário o negócio. Não, 0 ou 1. Não, eu estou no ar ou não estou no ar. Mas, por exemplo, talvez para um negócio eu responder tal requisição ou tal processo de negócio acima de tanto tempo é como se o sistema estivesse indisponível. Trazer essa Exato. dimensão. Então, por exemplo, eu tenho que responder 90% ou 98% das minhas requisições de tal endpoint, ou de tal área de negócio, ou de tal processo de negócio, abaixo de, sei lá, 2 segundos. Se eu responder acima de 2 segundos, quer dizer que para o negócio nós estamos indisponíveis. Exatamente. E aí as coisas começam a trazer um pouco mais de sentido, inclusive, que nem tu comentaste, para a comunicação. Como que tu vai comunicar isso para o time? Que a gente Exato. E, foca a disponibilidade ou e, escalabilidade. e esse é um grande inimigo, né, o Gabriel? A gente subestimar a necessidade de fazer isso de maneira mais formal. A gente, com agilidade, pregou-se muito a ideia de que documentação não serve para nada, né? Tipo, documentação Uhum. não é nada e tal. E, na verdade, se fazia um uso muito indiscriminado de documentação que às vezes não servia para nada e gerava custo sem gerar valor. Mas o outro extremo de não documentar, na verdade, são dois aspectos. É o exercício da documentação, que é o processo de modelar aquela solução formalmente, que se você não coloca no papel ou no PowerPoint, você acaba não fazendo. E o segundo
é aquilo que precisa de fato ficar imobilizado ali, que servir de referência para auxiliar a comunicação com o time. Aqui eu acho que tem um ótimo exemplo, porque assim, a gente já pegou inúmeros projetos que o grande defeito dele foi ele ser construído como se fosse um blog para acessar 1.000 pessoas, mas na verdade ele precisava suportar 60 mil. E aí, quando você vai ver a aplicação, ela funciona, funciona. Só que ela bate no teto dela muito rápido. Por quê? Porque não foi planejado, os requisitos não funcionais, aqui os atributos de qualidade, não foram pensados nisso. E é muito fácil, mesmo pessoa sênior, subestimar que já sabe, mas na hora que ele coloca aqui, primeiro exercício de colocar aqui, ele vai fazer ele refletir. O segundo, vai fazer ele gerar consenso, que é na hora que ele chegar para o negócio e falar assim, cara, assim atende vocês? Então, por exemplo, a gente trabalhou, e você, inclusive, a gente trabalhou num cliente que tinha um grave problema de disponibilidade, e uma das coisas que eles estavam fazendo era refazer toda a aplicação, construindo ela numa tecnologia nova. A gente foi fazer uma reunião e falou assim, cara, então, como a gente sabe que essa aplicação performa mais que a outra? Na prática está mapeado o atributo de qualidade, performance e como ele deve se comportar ao longo do tempo, né? Falando um pouco mais tecnicamente. E a resposta foi um belo de um silêncio na reunião. Sim. E que, a gente está fazendo ele em .NET Core, sabe? Tipo, cara, isso não garante nada, né? E aí pensa como que pode ser subestimado, e aí entra o papel, obviamente, do arquiteto, mas do tech lead, de olhar para isso e ver se os objetivos de negócio estão sendo atingidos e provocar o time técnico dele para garantir que essas coisas estão acontecendo, que os trade-offs estão sendo adequadamente posicionados. Né? Exatamente, porque no dia a dia, ok, às vezes a gente acaba pintando um mundo tão bonito e abstrato que tem a documentação, tem N artefatos que seriam lindos de ter, mas no dia a dia às vezes isso passa. E esse é o problema, porque daqui a pouco tem um desenvolvedor no meio do time que, no olhar dele, poxa, eu vou fazer um serviço novo, ou eu vou pegar aquele legado que está lá escrito numa linguagem, vou escrever numa linguagem nova que vai ser muito melhor. Mas será que vai ser muito melhor na perspectiva de negócio, na perspectiva de estratégia? Esse é o ponto. Não é só porque a gente está escrevendo novo ou usando tecnologia nova que vai ser melhor. É verdade. É verdade. E aí, tu comentaste de documentação. Eu acho que aí é o ponto, pelo menos assim, no olhar de tech lead, que eu vejo alguns artefatos, algumas práticas que encaixam para o tech lead pensar. Eu deixei, tu consegue compartilhar o outro slide ali, Fernando? Que eu acho que essas três, pensar, se o tech lead conseguir pensar isso aqui a nível de arquitetura, tá? Não é pensar, definir, mas se ele conseguir entender e comunicar, muitas coisas começam a ficar mais fáceis no dia a dia do time. Evidenciar, lembrando, documentação é comunicação. Eu não vou documentar para deixar engavetado na gaveta e só por dizer que a gente documentou. Não, documentação tem que ser útil. E normalmente documentação é uma ferramenta para comunicação. Então ela tem que ser utilizada para comunicação. Tem que ser e comunicação é repetição. Se a gente não continuar repetindo, a gente não está comunicando o que desejamos. Então, se um tech lead tem Sempre que eu tenho dúvida, Gabriel, se a documentação é útil, eu provoco o pessoal a falar o seguinte: quem vai usar e quando ele vai usar. Tem que estar previsto no processo qual que é o momento e tem que estar previsto quem que usa, senão provavelmente tem chance de ser uma documentação que fica na gaveta. Ser abandonada. Né? Exatamente. E aqui, exato, essas três coisas eu acho que o tech lead pode usar como artefatos, como cinto de utilidades do Batman, para conseguir, em reuniões, alinhamento, buscar esse tipo de ação. Ou seja, pessoal, a gente continua entregando essa estratégia que foi definida, lembrando que a estratégia, restrições, integrações, atributos de qualidade, objetivos de negócio. Pessoal, essa aqui é a nossa estrutura atual, é a nossa modelagem atual, com as nossas propriedades. Ainda é válido, está todo mundo ainda na mesma página, está ok? E, o mais importante, todas as decisões que a gente está tomando, a gente está registrando o porquê da decisão? Não é a decisão, mas é o porquê da decisão? Sem dúvida. Por que decidimos
colocar fazer essa integração entre esses dois componentes assíncrona. Por quê? Não é o que, é o Sim, porquê. Qual que é o trade-off dessa decisão? Tá claro para todo mundo, para que o nosso eu do futuro um dia venha dizer, mas por que raios vocês fizeram isso aqui assíncrono, se o negócio exato, exigia que fosse síncrono? exatamente, Então, exatamente. o tech lead conseguir lidar com isso, eu julgo que é uma forma de trabalhar arquitetura no nível de tech lead. E aí a gente pode ter algumas coisas, por exemplo, que é o próprio Haikai, é um artefato que eventualmente o tech lead consegue trabalhar de forma bem interessante. Sim, seja ele É fazendo abstrato. ou solicitando ao time dele para que seja feito, né? Exatamente, e refletir e explicitar. Muitas vezes o impresso tem que ser dito, a gente tem que falar e deixar explícito algumas coisas. Então, um breve Exato, documento, um breve readme ali no Git, no repositório do projeto, já consegue buscar alinhamento com o time. Já consegue trazer o time para a mesma página para que a gente consiga tomar as decisões de forma mais coerente. E, e nisso, um outro ponto que eu acho interessante também é como que o tech lead pode se comportar usando documentação arquitetural em todas as fases de liderança. Porque, vamos lá, se a gente está numa fase com um time onde que a gente o tech lead está direcionando mais o time, ele tem que ter mais firmeza no que está sendo feito, a documentação, ou seja, conhecer um pouco mais de arquitetura e ter artefatos de arquitetura mais explícitos, vai trazer muito mais clareza para o time do que tem que ser feito. Sai daquela zona do não, mas era só para fazer isso. Não, não, aqui tá um pouco mais detalhado. No momento que o exato, time começa a trabalhar e ter mais subir um pouco mais a autonomia e o tech lead ele começa a ter um comportamento mais de coaching, o que a gente consegue utilizar? Olha, eu utilizo esses artefatos de documentação para receber insights do time. Poxa, sim, aí estamos compartilhando, estamos trocando ideia. No momento que eu estou suportando, aí o tech lead o time está muito maduro, está praticamente andando sozinho. Eu só tenho que eventualmente dar uma visão ou dizer o que eu estou pensando. Eu posso usar esses artefatos para simplificar. E por fim, sim, quando eu estou simplesmente delegando, como é que tu vai. E aí é a diferença de delegar e delargar, né? Não, se eu vou delegar, como que eu vou propagar os resultados que eu espero atingir? O que é resultado? exato. E esse conceito de liderança situacional que você traz, né, Gabriel? Ele é interessante também para nortear a atuação do líder técnico sobre o quão a parte técnica dele precisa adentrar e intervir no time, né? Uhum. Intervir demais com um time muito experiente, que já está num nível de delegação, gera frustração. É aquele cara que fica querendo te ensinar como você tem que fazer o seu trabalho, sendo que você já sabe fazer talvez até melhor que ele, né? Então a gente não pode correr o Exato. risco de ser esse líder. Ao mesmo tempo, no outro extremo, quando você está no nível de direção, você não pode pegar e querer delegar para alguém que não tem condição e não tem nem informação ainda. Às vezes não é só questão de senioridade, mas alguém que acabou de chegar na empresa, ele precisa de direcionamento. Então você precisa estar mais próximo e intervir um pouco mais, né? Isso, quando a gente fala de documentação, é super interessante para a gente saber como a gente usa a documentação com o time, e o conceito de liderança situacional, de maneira geral, também é super interessante para liderança técnica, né? Exatamente, e todos, eu vejo que todos eles, o fato de arquitetura, conhecer a arquitetura, auxilia para justamente, ou eu estou direcionando e eu tenho que ter, o líder técnico, quando está direcionando, ele tem que ter um controle entre aspas, mas ele precisa dar mais clareza, inclusive sobre coisas de arquitetura, para que Exato. a construção desse sistema não seja, olha, na planta estava lindo, mas na hora de construir não erramos a planta. É justamente para evitar esse tipo de coisa. É verdade, é verdade.
E na sequência, Gabriel, dos atributos de qualidade, talvez o mais importante é ter clareza se os seus objetivos de negócio estão sendo atingidos, né? Então, isso implica em conhecer os objetivos de negócio e implica em conseguir conectar esses objetivos de negócio às decisões técnicas que estão sendo tomadas, né? Uma das coisas que o líder técnico geralmente tem mais facilidade dentro do time para fazer que os outros integrantes é essa comunicação com o negócio, conseguir perceber e extrair do negócio de maneira mais clara onde se quer chegar. E fazer essa ponte junto com o time técnico para garantir que tudo está sendo endereçado, né? Perfeitamente. Então, e a dica que eu deixaria é o seguinte, principalmente atributos de qualidade e objetivos de negócio, se a gente conseguir quantificar eles, melhor. Quantificar no sentido, se a gente está trabalhando num sistema, pegar uma fintech, por exemplo, que a gente trabalha como gateway de pagamento, objetivo de negócio, transacionar pagamentos com cartão de crédito, por exemplo. Ok, esse é o meu objetivo de negócio. Tá, mas qual que é a expectativa do negócio? Quantas transações? Em quanto tempo? Exato. Quanto se espera Ou crescer nos seja, próximos 3 anos? exatamente. Qual a expectativa? E isso muda muito a forma de pensar e como tomar essas decisões no sistema no dia a dia, que a gente sabe que vai impactar. Poxa, eu estou transacionando, eu estou mexendo. Quais são as partes críticas do sistema? Dando E traz aquela coisa, o comprometimento do time para que se atinja os objetivos de negócio mesmo. Vamos dar os exemplos práticos, Gabriel, do que a gente vê. Por exemplo, se performance é um atributo de qualidade crítico, que está mapeado. Se a gente, ao definir esse atributo como crítico, a gente mapeou e falou assim, olha, eu tenho a expectativa de ter 10 mil usuários online ao mesmo tempo, e a minha expectativa é que a cada 6 meses esse número, por exemplo, dobre. Então, eu vou ter 20 mil daqui a 6 meses e tal. Uhum. Dado a criticidade disso, vou dar um outro exemplo ainda mais real. Esse primeiro a gente venciou, agora um segundo que a gente não venciou. Eu estou fazendo uma aplicação que vai funcionar como título de eleitor. Quantas pessoas tem que ter online qual dia? Quantos eleitores existem no Brasil que você imagina que vai usar uma solução online? No dia da eleição, nenhum outro dia que foi projetado para funcionar naquele dia. Então, mas o pessoal vai se planejar e baixar. Não vai acontecer isso. Eles vão baixar no dia, provavelmente na hora de votar. Então, já tem um planejamento. Significa que, no processo de desenvolvimento, teste de carga vai ser um imperativo estratégico daquele time. Quando ele estiver fazendo deploy no ambiente de homologação dele, ele já precisa estar fazendo teste de carga, porque esse atributo de qualidade é crítico para o sucesso dele. Se não implementar um negócio feito com todo custo, tudo que precisava, para no dia que precisa funcionar, o único dia que precisa funcionar, não funcionar. Não funciona. E aí entra, teste de carga não vira só vamos fazer uma vez. Começa a fazer parte do processo de engenharia como um todo, porque talvez, somente Exatamente. talvez, claro, testes de carga, testes de performance ainda tem custo, ele gera custo para a companhia, mas somente talvez, por que a cada deploy não executar um teste de carga para garantir que aquele atributo de qualidade que é o mais importante, que é performance, continua sendo verdade? Exatamente. Dentro dos limites dos thresholds que foi combinado com o time, com o negócio, desculpa. Exato. Então, Gabriel, insights importantes que a gente acaba construindo aqui, né? O primeiro é, o Tech Lead ele precisa trabalhar muito junto ao arquiteto, sabe? Porque muito do sucesso do time, do entregável do time, vai ser influenciado pelas decisões de arquitetura. Essas decisões de arquitetura precisam ser tomadas, seja pelo arquiteto, ou seja por alguém do time, seja pelo próprio Tech Lead. O Tech Lead tem essa responsabilidade de saber fazer as perguntas certas, estimular o time na direção certa para que essas decisões sejam tomadas, conseguir fazer as críticas para que elas sejam bem justificadas. Eu acho que, acima de tudo, cabe ao Tech Lead a comunicação dessas decisões arquiteturais. Isso envolve comunicação com os diferentes stakeholders, né? Negócio, o próprio time, sensibilizar o time de que
talvez o jeito dele desenvolver pode mudar de acordo com alguma dessas decisões, né? Existe uma zona de sombra, Gabriel, então, do tech lead com o arquiteto, concorda? Existe, e talvez aí é o perigo para as empresas de confundir os papéis, dar peso para mais um papel ou menos o outro. Exato. E para o tech lead, quem está exercendo esse papel, conseguir diferenciar quando precisa de um, quando precisa exercer o papel de arquiteto, quando precisa exercer o papel de tech lead. Exatamente. Então, conhecendo algumas práticas, conhecendo um pouco do papel do que um arquiteto faz, eu acredito que vai ajudar muito para saber distinguir quando precisa tirar um chapéu e colocar outro chapéu para trabalhar com o time. Ah, estou trabalhando na minha empresa, tem um arquiteto. Então, vai facilitar a comunicação com o arquiteto, vai facilitar levantar a mão para o arquiteto dizendo, olha, estamos correndo um risco, existe um ponto de atenção aqui que a gente corre um risco de gerar erosão arquitetural. Vamos conversar? Isso possivelmente vai gerar uma ADR de decisão de arquitetura, dizendo, olha, precisamos mudar o sistema, tem esses trade-offs e vai ser tomada essa decisão. Sim, sim, exatamente. E essa sensibilidade de o que vale para ser construído um ADR, né? Olha, isso é relevante o suficiente para ter um ADR, que ADR alinhando todos Architecture Decision Record, que é um documento que consolida algumas decisões arquiteturais importantes daquele time, né, Gabriel? Exato, exatamente. E são coisas, às vezes, assim, a gente pode parecer complexo, mas são simples. O meu ver é muito, muito, muito mesmo é comunicação. Sim, existem hard skills de conhecimento, mas eu acho que é menor, são mais fáceis de conseguir. Eventualmente, Sim. o tech lead não precisa ter todo o conhecimento de arquitetura, background de estilos arquiteturais, enfim, toda uma bagagem nesse nível. Mas, se conhecer um pouco da prática de arquitetura, vai auxiliar muito Sim, o sem dia a dia dúvida. do time e atingir objetivos de negócio mais rápido para as empresas. Excelente, Gabriel. Ótimas considerações sobre o que um tech lead precisa ter de conhecimento em arquitetura. Gabriel, antes de se trazer suas considerações finais ali, vou fazer com o meu amigo Elemar meu momento blogueirinho aqui, né? Que faz parte, e a gente conclui essa conversa, beleza? Pessoal, essa é uma série de conversas que a gente está fazendo sobre liderança técnica, envolvendo diferentes pessoas, diferentes perfis do nosso time aqui. Se você quer receber sempre a notificação quando tiver uma nova postagem de conversa como essa, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações e não deixe de compartilhar seus feedbacks, falar o que a gente falou de errado aqui, para a gente poder corrigir, inclusive. Compartilhe sua experiência conosco, o que você tem visto na prática também. A gente gosta bastante de trazer a visão prática do que a gente vê dentro dos projetos. Nada melhor do que o mundo real, né? E é isso. Gabriel, suas considerações. Deixa aquele like. Deixa aquele like, esqueci do like. Poxa, momento Olha blogueirinho só, aí. ainda bem que tem você aqui, cara. Exatamente. Compartilha, se inscreva no canal para receber as notificações, que É isso aí. temos conteúdo novo toda semana. E eu diria o seguinte, quem está estudando, está se preparando para ser um tech lead, dê atenção um pouco para essa parte de arquitetura, conheça um pouco sobre práticas de arquitetura, e lembre-se, a arquitetura num olhar de orquestração, não o arquiteto, eu tenho que dominar Clean Arc, tenho que dominar microservice, tenho que dominar padrões, enfim, não nesse viés, mas sim como que algumas práticas de arquitetura conseguem auxiliar o dia a dia de um tech lead para comunicar melhor para o time os seus objetivos, comunicar para o time que a gente, eventualmente, decisões podem afetar atributos de qualidade e vão gerar erosão arquitetural, que, por consequência, vai ser uma dívida técnica que talvez não esteja nem mapeada e vai cobrar juros isso no futuro. E conhecer o negócio. Conhecer o negócio, falando isso, a gente falou da estratégia, de restrições, atributos de qualidade, objetivos de negócio, vai fazer que vocês conheçam um pouco melhor e talvez
tire alguns pesos que a gente vê muito no dia a dia, né, Fernando? Por exemplo, estamos construindo ou estamos estrangulando todo um sistema monolito porque a gente precisa estrangular, porque já não está atendendo escala e coisa e tal, e todo um esforço gigante, e aí começa a quebrar esses atributos de qualidade, começa a se fazer as perguntas para o negócio, e daí vai se entender que o sistema tem que atender, sei lá, 300 requisições por minuto. Exato. Será que a gente precisa de todo um movimento técnico gigante para fazer isso? Então, se o Tech Lead tem isso em mãos, tem na cabeça, com certeza a condução do dia a dia vai ser muito mais fácil com o time. E Perfeito. estamos aí sempre para ajudar, e vai ser sempre um prazer bater um papo aí com todos aí que estão assistindo. Muito obrigado, Gabriel. Prazer. Um abraço para todo mundo.